Oi, meu povo lindo, tudo bem? Gente, esse vídeo é especial para aquelas pessoas que vivem repetindo. Não suporto língua portuguesa, não consigo aprender português, odeio português. Vem comigo, ele é para você. Bem, pessoal, a gente precisa primeiro, antes de mais nada, parar de repetir essas frases. Não suporto português, não gosto de português. Por quê? Ao repetirmos essas frases, elas vão ficar no nosso subconsciente e vai gerar um bloqueio. Então, se você está dizendo que odeia, que não suporta, que não consegue aprender, de fato você não vai conseguir aprender. Tá? Então, primeiro a gente tem que quebrar isso. Vamos mudar essas frases. Você agora vai dizer: eu posso aprender. Eu vou aprender. Ah, português é lindo, né, gente? Os meus alunos já sabem. Português é lindo sim. Bem, nós temos o português falado, que é a linguagem coloquial, que é essa linguagem do dia a dia, que não está tão preocupada com regras, né? Então ela é uma linguagem mais livre, tá? É aquela linguagem que a gente usa com nossa mãe, né, os nossos familiares, nossos amigos, tá? E nós temos o português escrito, e aí de onde vem a gramática normativa. Por que normativa? Que vem de normas, de regras. E essas regras, elas precisam ser seguidas, né? E elas vão ser cobradas, principalmente quando a gente vai fazer um concurso público, em uma entrevista de emprego, tá? Então, querendo ou não, a gente precisa aprender, ok, gente? Então, assim, o que é que dificulta a aprendizagem da língua portuguesa? Então, um dos fatores é a questão da falta de leitura, né? O fato de muitas pessoas, né, a maioria dos brasileiros, não ter o hábito de leitura. A gente sabe que, infelizmente, o Brasil ele está aí no topo, no que diz respeito a analfabetismo funcional. E o que seria isso? É quando a gente consegue decodificar palavras, até um texto, tá, inteiro. Mas e aí no momento de dizer assim, o que foi que você entendeu do texto? E aí a pessoa não consegue dizer, ela não entendeu. Ela consegue decodificar, mas ela não entende, tá? E o Brasil é campeão em analfabetismo funcional, tá? Mas como acabar com isso? Como melhorar o meu português? Então vamos lá. A primeira coisa é, eu só vou aprender a escrever escrevendo. Eu só aprendo a ler lendo, né, gente? Então, assim, eu costumo dizer que a prática é essencial para tudo na vida. Então, a gente só sabe. Então, quando você diz assim, eu não suporto, muitas vezes é porque a gente de fato não sabe, né? Nós não aprendemos de fato o português, tá, gente? Então, assim, é prática. Eu sei aquilo que eu pratico. Então, aquilo que eu tenho o hábito de fazer. Ah, para quem gosta, por exemplo, de motorista, né, que gosta de dirigir, ele faz isso todos os dias, ele vai fazer sem dificuldades, tá? Porque é aquilo que ele faz constantemente. Quem gosta de matemática, né, ela tem facilidade, mas ela tem também porque ela coloca aquilo ali em prática. Tá? Uma dona de casa, ela consegue desempenhar as suas funções rapidamente, enquanto a pessoa que não tem habilidades nas tarefas do lar vai ter muito mais dificuldade e vai passar muito mais tempo para conseguir fazer as mesmas atividades. A mesma coisa vai ser com a língua portuguesa. Se eu não tenho hábito, se eu não estudo, se eu não pratico, eu não vou saber. Então, eu preciso criar esse hábito de estudo, de leitura, tudo isso para facilitar o meu aprendizado, tá? Então, assim, é importantíssimo. Outra coisa que atrapalha muito na aprendizagem. Hoje, dificilmente nós escrevemos. Antigamente, as pessoas se comunicavam através de cartas, né? Por meio de cartas. E isso facilitava, porque as pessoas escreviam. Eu também me lembro de quando eu era adolescente, de que nós tínhamos diários. Então, também exercitávamos a escrita. Então, é importante que você escreva. Para você saber escrever, você precisa escrever, tá? Então, tudo isso facilitava. Hoje em dia,
tudo se resume a aplicativos de bate-papo, né? E muitas vezes por áudio, mande áudio, né? Isso tudo dificulta. Por quê? Porque quando a gente vai mandar mensagem, eu estou falando da maioria, tá, gente? Estou generalizando. Não estou dizendo que vai ser o caso de todos, mas generalizando, né? Então, assim, quando a gente vai mandar mensagens, normalmente a gente abrevia, não pontua, não acentua, e tudo isso vai dificultar. Porque no momento em que você, de fato, precisa utilizar, né, um momento em que você vai fazer uma entrevista de emprego, e aí tem lá um ditado simples, ditado de palavras, e aí você percebe que errou grande parte. E aí, justamente pela falta de prática, né? Você vai observar que tem palavras que elas são grafadas diferentes, de forma diferente do som, né? Da fonética, como por exemplo, casa. Então, se você observar, a palavra casa, ela é grafada com S, mas o som é de Z. Mas todo mundo acerta, né? Se eu pedir para você escrever a palavra casa, você vai escrever com facilidade. Por quê? Porque é uma palavra que faz parte do seu dia a dia, tanto no falar quanto no escrever. Você lê essa palavra frequentemente, né? Ela passa a ser fácil. Por quê? Porque é algo comum, é aquilo que você vê, escreve com facilidade, frequentemente. Então ela passa a ser fácil, tá? Diferente de uma palavra é, se você não tem o hábito de escrever, você também vai ter dificuldade na escrita dessa palavra. Muitas vezes até na pronúncia, né? Eu já dei alguns exemplos no meu canal de que tem muitas coisas, inclusive, que nós repetimos no dia a dia de forma errada, e aí aquela repetição, para a gente, ela vai se tornar uma verdade, tá? Então, já vi exemplos de pessoas inteligentíssimas que falam é, lindamente, né? Maravilhosamente. Mas tem uma outra palavra que ela erra. Mas por quê? Porque ela cresceu ouvindo e reproduzindo aquela palavra de forma errada. E aí, para ela, aquilo ali é o correto. Tá? Então, é importantíssimo estudarmos, nos atualizarmos. Tá? Isso é muito importante. Então, assim, eu queria primeiro deixar claro que português, lógico que ele tem suas particularidades, ele é uma língua, português é uma língua muito complexa, mas que é possível sim aprender português. Gente, se eu aprendi português, você também aprende, tá? Eu estudei a minha vida inteira, com exceção do maternal, educação infantil, com exceção da educação infantil, eu estudei minha vida inteira em escola pública. E, de fato, eu preciso concordar que quando eu cheguei na faculdade, eu percebi primeiro que eu nem sabia ler. Então, foi todo um processo para aprender a ler, para aprender a escrever. E como eu precisava ensinar, foi a profissão que eu escolhi, então eu precisei aprender para passar para os meus alunos, tá? Então eu digo a vocês, gente, se eu conseguir, vocês também conseguem, tá? É uma questão de vocês primeiro acreditarem que é possível, tá? Então muda essas frases, não suporto português, detesto, não gosto, esquece isso, esquece, gente, porque isso vai criar um bloqueio. Eu tô falando português, mas isso serve para toda e qualquer disciplina, tá? Então muda essas frases, eu posso, eu vou conseguir, tá? Cria um hábito de estudo. É a questão é o que as pessoas falam tanto, vem repetindo tanto, sobre constância. Então, não é a quantidade de horas que você estuda. Ah, eu hoje vou estudar 8 horas, né? Vou me dedicar 10 horas, vou passar aqui o dia inteiro estudando. Não é bem assim. Até porque chega um momento que vai sobrecarregar, tá? Vocês vão ter uma sobrecarga. Então, assim, é interessante que vocês criem uma constância de estudo. E português hoje, gente, principalmente para quem vai fazer concurso, é uma matéria essencial. Eu não vejo, até hoje não vi um concurso que não caia língua portuguesa. Então, você precisa estudar português. A vantagem é que a maioria dos concursos normalmente cobra os mesmos assuntos, né?
tem vários assuntos, vai mudar um assunto ou outro, mas normalmente é, é basicamente a mesma coisa. Então, o que vai servir para um concurso serve para todos os outros concursos que você venha fazer, tá? Então, isso vai facilitar. Então, eu preciso criar, desenvolver uma constância, estudar, se eu não puder estudar todos os dias, mas que eu consiga, que eu me esforce para estudar 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, tá, gente? Lembrando que tudo é prioridade. Tá? Hoje a gente passa, eu acredito aqui que muita gente passa muitas horas do dia acessando as redes sociais, é TikTok, é Instagram, eu acho muito bom também. Inclusive até excluí alguns aplicativos de redes sociais porque estava tomando muito meu tempo. A gente abre o aplicativo e dificilmente você passa ali pouco tempo. Então, no mínimo ali você vai perder meia hora. Nesses 30 minutos que você está usando ali a sua rede social, você pode simplesmente escolher estudar, resolver questões, que é importantíssimo também, tá? Então, assim, são escolhas, são as escolhas que nós fazemos, né? O lugar onde nós estamos hoje é o resultado das nossas escolhas do passado. Mas o lugar onde você estará amanhã vai ser resultado das suas escolhas hoje. Então, a gente precisa fazer escolhas que nos levem para algum lugar, que faça com que alcancemos nossas metas, os nossos objetivos. E estudar, com certeza, vai ser uma das suas melhores escolhas, tá, gente? Então, assim, é importantíssimo estudar, é importantíssimo desenvolver o hábito da leitura. Ah, mas eu não suporto. Gente, tudo é prática. Começa estudando e, como eu disse, para de dizer que não suporta. Então, começa lendo uma página por dia. Começa com um livro, um tema do qual você goste, tá? E aí você lê uma página por dia. Daqui a pouco você vai perceber que está lendo 5 páginas por dia e assim vai. Tudo é constância. Então você vai perceber que a leitura ela vai te ajudar também no entendimento, tá, gente? Na construção de um parágrafo, ok? Na própria escrita, porque tem a questão da ortografia, né, da acentuação, tudo está envolvido aí, está relacionado com a ortografia, que é a escrita correta das palavras. Então, quando você tem o hábito de leitura, e lembrando que deve ser aquela leitura atenta, uma leitura crítica, onde você vai observar como as palavras são grafadas, tá certo, gente? A questão da concordância, tudo isso vai facilitar o seu aprendizado, tá? Então, o hábito da leitura, é a constância nos estudos. Se você está se preparando para um concurso público, é importantíssimo que você resolva questões da banca que vai elaborar a sua prova, porque isso vai fazer também com que você entenda a forma como as questões são cobradas, tá certo, gente? Ainda já pode se inscrever no canal e vai acompanhando os próximos vídeos, acompanhe os shorts, que tem muitas dicas interessantes e importantes para o concurso e para o dia a dia, tá certo? Um beijinho e até o próximo vídeo.